Fala pessoal, Rian aqui e vamos continuar com a nossa série de programação básica aí para ciência de dados. E nesse vídeo, né, a gente vai continuar o vídeo anterior e vamos fazer uma introdução, né, uma continuação da conversa que a gente estava tendo no outro vídeo. Então, a gente estava falando sobre Python, né? Se não assistiu, não sabe o que é Python, né? Tem que assistir desde o início. A construção do conhecimento é feito vídeo a vídeo. Todos eles são pensados para que essa construção seja feita da melhor maneira possível. Então, tem que se inscrever no canal e acompanhar cada vídeo da série, né? Então, a gente estava vendo a motivação, né, do porquê que a gente está usando Python. E a ideia é o seguinte: como o Python é uma linguagem de programação, a gente pode escrever o código, a rigor, em praticamente todo editor de texto, né, né, a rigor, a verdade é essa, desde que a extensão seja Py. Mas existe editores próprios para a gente escrever código, escrever programação, que facilitam o nosso trabalho, facilitam a nossa vida, né? Então não tem por que não usá-los. Existe ainda ambientes que são integrados, né? Então, na aula anterior, eu falei que existem ferramentas, né, que são criadas para que o desenvolvimento da programação, o desenvolvimento de códigos num nível mais alto, seja facilitado, né? Que mais pessoas tenham a possibilidade de criar mais coisas e os programas criados sejam mais complexos. Essas ferramentas, né, fundamentais, eu citei o compilador, os interpretadores, debuggers, né, para você debugar seu código, eles podem ser reunidos, né, além de outras ferramentas, eles são reunidos e são disponibilizados numa ferramenta que a gente chama de IDE, né, é um ambiente integrado de desenvolvimento, e são ferramentas muito utilizadas para a gente programar também, tá, além dos editores. Há diversas, né, eu coloquei algumas aqui, como a Arrow, PyCharm, VS Code, Vim, Spider, Jupyter. Então, assim, isso vai muito do gosto, isso é muito de gosto, né? Cada um se adapta a um, mas o que a gente vai usar é um ambiente online, né? Existe alguns, e o que eles geram, na verdade, não é exatamente um arquivo Python, eles geram um notebook. Tá? Então, qual é a diferença de você usar esse ambiente online e você usar uma IDE, né, que também é muito utilizado? A diferença é que quando você desenvolve o código e roda o código na IDE, você está utilizando a sua máquina local. Ou seja, se o seu programa exige recursos mais pesados, uma máquina mais poderosa, a sua máquina tem que ser essa máquina que vai fornecer todo esse trabalho para aquele código que está rodando localmente. Quando você desenvolve isso numa máquina, num ambiente online, numa máquina virtual, quem vai, o código, né, ele roda às expensas de recursos externos, né, de uma máquina que está numa nuvem. Então, é por isso que a gente vai usar aqui o Google Collaboratory, certo? Ou o Google Colab, que é uma ferramenta que vem sendo muito utilizada. E assim, para o nosso objetivo aqui, para o objetivo dessa série, desse canal, é muito mais interessante que vocês conheçam e que vocês aprendam a usar essa ferramenta que está todo mundo usando, certo? Então, o Google Colab, né, para os íntimos, é um ambiente online de edição de códigos em Python, especialmente designados para análise de dados e aprendizagem de máquina. Isso é uma descrição do próprio Google Colab, tá? Então, ou seja, ela é uma ferramenta, um ambiente online, certo, que fornece para você uma máquina virtual, ou seja, você vai usar um recurso que está sendo disponibilizado pelo Google, certo? Que foi desenvolvido propriamente para análise de dados, para ciência de dados, para aprendizagem de máquina e mais especialmente para o aprendizado, certo? Então vocês vão ver que o Google Colab ele fornece a possibilidade de você trabalhar junto, além do código, edição de texto, certo? Edição de texto de alto nível. Você consegue trabalhar com multimídia, você consegue jogar uma imagem, você consegue botar um vídeo. Então o ambiente se torna muito propício para nosso intuito aqui, que é o educativo, é o de aprender e desenvolver. Ah, Lembrando que os arquivos gerados são arquivos de notebook, certo? Mas esses arquivos eles são perfeitamente executáveis numa IDE, por exemplo. Então existe essa convergência, você consegue, né, desenvolver nos dois ambientes e todos os dois ambientes são compatíveis.
A ideia é que não existe o porquê de você não usar o Google Colab, certo? Você pode criar uma conta gratuitamente, provavelmente você já tem, né? E você tem a facilidade de se integrar com todas as outras ferramentas que o Google oferece, certo? Com o seu Drive, com documentos que você tenha, né? De outros aplicativos lá do Google. Então, assim, não tem motivos do porquê você não usar. Então, indo direto ao ponto, na prática mesmo, né? Vamos dar uma olhada aqui, né? A partir do Google mesmo, né? Vamos procurar aqui o Google Colab. Pesquisou, é o primeiro Google Colab aqui, certo? Você vai estar logado com a sua conta do Google, tá? Se você tiver logado, é isso que vai acontecer. Ele vai aparecer aqui para você recente, né? A gente não tem notebook nenhum, a gente não desenvolveu nenhum ainda. E aqui, ó, só para mostrar para vocês, aqui já entra um notebook para gente, tá? Isso aqui é um notebook já de apresentação. Olá, este é o Google Collaboratory. Então, aqui a integração que eu falei, né? Já tem um vídeo, né? Se você clicar aqui, ele vai te jogar lá para o YouTube, né? E você tem a edição toda de texto aqui, com links, né? Hiperlinks e tal. E você tem códigos. Esses códigos são perfeitamente executáveis. Então, tudo isso é uma vantagem do Google Colab, né? E sobre você usar recursos, né? Recursos da máquina virtual, né? Você tem aqui, tá vendo? Você tem aqui os recursos, memória RAM, disco, estão sendo utilizados nesse momento. Essa é a sua seção, tá vendo? Então, por exemplo, a memória RAM utilizada é 0,87 GB, acabou de aumentar. Eu posso encerrar, começar outra nova. Uma questão aqui é o ambiente de execução, que você pode definir, alterar tipo de ambiente de execução, e você pode definir aqui, por exemplo, qual vai ser o seu acelerador, certo? Se você vai usar a CPU, se você vai usar GPU, isso mais para frente a gente vai desenvolver aqui no canal. Por exemplo, né, o desenvolvimento de redes neurais profundas utilizam, né, dependem do processamento de placas gráficas. Então o Google Colab ele oferece para você aqui exatamente um acelerador com placa gráfica, tá? Tudo isso numa máquina virtual. Então não tem por que não usar. O que a gente vai fazer agora não vai fazer tanta diferença, mas é bom a gente saber que existe. Então a gente vai começar aqui, né, um novo notebook só para a gente fazer aquele famoso batismo, né? Porque é necessário fazer esse batismo. Então abriu aqui, a gente primeiro vai começar, né? Vamos salvar o nosso notebook e a gente vai começar fazendo o famoso Hello World, porque se você não faz o Hello World, você tem má sorte, tá? Acredite em mim, você precisa executar esse código quando você vai aprender alguma linguagem de programação. Então, como eu disse, né, citei isso na aula anterior, isso aqui é um código que vai demandar da nossa máquina que ela nos devolva o valor que a gente entregou para ela dentro dessas aspas aqui, tá? E tá aqui, o Hello World tá batizado, né? Nós estamos batizados agora, a partir de agora, em Python, e essa foi o vídeo de hoje. Agradeço a você que acompanhou até aqui. A partir do próximo vídeo a gente vai começar mesmo a ver todas as características da linguagem, desenvolver coisas mais complexas. Então acompanhe, né, essa série, se inscreva no canal, se gostou, dá o seu like, né, comente, faça críticas, sugestões se quiser. E é isso. Até o próximo vídeo.